Vamos abrir o microfone de preferência, não é? Vamos ver. Muito bem, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, meus caros e minhas caras, a mais uma live do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal, feito, produzido por mim, seu anfitrião, Doni Correia, um cinéfilo crônico, um curioso contumaz, mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Se é a primeira vez que você está chegando aqui nesse canal, seja ao vivo ou depois assistindo ao vídeo que vai ficar gravado no canal, não esqueça de se inscrever, badalar a sineta, deixar o seu joinha e comentar bastante, além de compartilhar com as suas redes. Faça isso, inclusive vocês que estão ao vivo aqui já me acompanhando. E também quero agradecer a TV 247 pela retransmissão dos meus vídeos e das minhas lives na programação deles, né? Então, se você está assistindo a este vídeo na TV 247, venha para o meu canal, Doni Correia, uma teia de ideias, e se inscreva. Você também agora pode apoiar a gente. Sim, este canal agora é monetizado, então você pode nos apoiar mandando aí o seu superchat, e também pode mandar um apoio direto pelo nosso Pix, que está aí abaixo na descrição do vídeo, logo no comecinho. Assim, a gente vai se tornando cada vez mais profissionais aqui e vai produzindo muito mais conteúdos para vocês. Uma boa também, se vocês quiserem me apoiar, deixem os meus vídeos rolando aí no seu computador, no seu tablet, no seu celular. Obviamente que vai ter uma hora que alguma coisa vai lhe interessar, mas enquanto isso, deixa rolando meus vídeos aí, porque assim o YouTube entende que uma teia de ideias tem horas de visualização, vai sugerindo a mais pessoas e a gente vai ampliando esta teia, que é voltada a discussões de temas relacionados a cinema, estética, história da arte e todas as humanidades aí no entorno, todas as epistemologias são bem-vindas aqui na minha teia de ideias, que só é possível com o apoio de vocês. Tá calor hoje aqui em São Paulo, né? Eu tô suando, tô colocando aqui o meu lencinho para poder secar e já gostaria de dar as boas-vindas aí ao pessoal que estava aguardando e que já mandou aqui o seu boa noite. Temos aí minha querida mãezinha, muito obrigado pela presença sempre aqui, né? Dando boa noite a todos, o Leica Manprim. Também temos aqui, olha, tumba de escritor, boa noite, o tema é bom. Muito bem, aí tem a ver com tumba, com escritores, poetas e assim por diante, né? Daqui a pouco vamos falar. Temos também aqui a nossa querida Maria Elisa, que está sempre com a gente, dando uma boa noite lá de Floripa. E o Márcio, aliás, a Márcia de Souza Lino, está dando boa noite a todos também. E como eu disse, né, agora que nós podemos receber os superchats de vocês que estão nos assistindo, colaborem para a gente profissionalizar cada vez mais este canal. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que me é muito caro, né? Eu gosto muito de falar da banda Nirvana, apesar de não ser um especialista em Nirvana. Nirvana, obviamente, faz parte da minha adolescência, faz parte da minha geração, né? Cresci ouvindo Nirvana. Na verdade, eu fui descobrir Nirvana a fundo já um pouco mais tarde, no final da adolescência, ali por 1997, 98, né? Quando eu já estava entrando na vida adulta, aí é que eu fui mergulhar a fundo. Antes disso, eu acompanhava, claro, né, pela minha irmã, que é mais velha que eu, pelos amigos da minha irmã, por alguns amigos meus que eram já um pouco mais velhos na escola, né, estavam lá já nos anos avançados e gostavam muito, então ouviam bastante Nirvana, e obviamente que depois que eu mergulhei, né, no trabalho dessa banda, eu tomei bastante gosto, né? Porque realmente falava com a minha geração e falava com a geração de norte-americanos que
cresceu justamente nos anos 80 e começo dos anos 90. Como vocês vão ver, o trabalho do Kurt Cobain aí à frente do Nirvana consistia justamente em escrever sobre as angústias dos adolescentes aí nos anos 90. Daí que me veio essa ideia de fazer esse programa, essa live, explorando um pouco da arte, né, da estética de uma modernidade tardia, que transparece principalmente no trabalho do Nirvana, mas não só no trabalho deles, né, desse trio, que ia virar quarteto, né, mas que não deu tempo, porque o Kurt Cobain, como vocês bem sabem, ele tirou sua própria vida em 1994, em abril de 1994, com um tiro de carabina, um tiro de espingarda. A autópsia, na época, disse que com tiro ou sem tiro ele morreria de qualquer jeito, porque a dose de heroína que foi encontrada no corpo dele dava para derrubar um elefante, enfim, né? Quer dizer, então ele não sobreviveria de qualquer maneira. Mas esse trio, né, eles se encontram num ponto ali desse final de século XX, muito interessante para a gente compreender o próprio pensamento daquela juventude, a própria geração do Kurt Cobain, do David Grohl, do Chris Novoselic, né? Enfim, né? Respectivamente vocalista e guitarrista, baterista e baixista, né? Obviamente que os trabalhos musicais, as letras trazem muitas referências a essas angústias da juventude daquele momento, mas também os videoclipes do Nirvana, que graças à MTV, né, também sou da geração MTV, a MTV clássica, graças a essa geração, né, graças à própria MTV, a gente pôde assistir a verdadeiras obras de arte. E eu selecionei Heart Shaped Box porque eu entendo que o videoclipe faz uma série de referências a muitos momentos da história da arte que caminha de mãos dadas com essa modernidade, com essa geração da modernidade, né, que vai permear o século XX de uma maneira mais abrangente, né, um século marcado pela distopia, pela angústia, pela desilusão, pela mecanização do trabalho, por guerras, né, pelas duas guerras mundiais, pela otimização do capitalismo, do neoliberalismo, enfim, uma série de questões que são permeadas ali pelo trabalho do Nirvana também, né? Por que eu digo também? Porque o Nirvana está inserido, é uma banda que se insere num movimento que foi criado, na realidade, né, pela indústria fonográfica. Então, o Nirvana é uma banda independente de Seattle, já vou falar sobre isso mais detidamente, só que a indústria fonográfica é que criou esse selo grunge, né, grunge para a gente, colocando várias bandas de Seattle ali, quando, na verdade, as bandas elas não pensavam num movimento coeso, né, de estética musical, cada um tinha a sua própria estética musical, e tudo isso acabou sendo abraçado pela indústria fonográfica com o selo grunge, né? Por exemplo, se a gente pegar o Nirvana, o próprio Nirvana, que é um rock mais minimalista, uma coisa que tem um pé no punk, mas não é punk, tem um pé no country music, né? No country music americano. Principalmente se vocês ouvirem as versões acústicas das músicas, vocês vão ver que tem um pé bem marcado aí na country music norte-americana, principalmente no acústico MTV. Eles convidaram para participar do acústico e tocaram algumas músicas de uma banda chamada Meat Puppets, né, que é uma banda dos anos 70 e 80 do Arizona, né, então uma banda assim de música country mesmo, né, rock country, e também o minimalismo, né, a concepção minimalista da música. Mas antes da gente se alongar nisso, vamos falar um pouco sobre o que é o grunge, né? O grunge, a estética grunge, né? Que foi criada pela indústria fonográfica, obviamente. Bom, as bandas, né, notadamente grunge, né, grunge,
que surgem em Seattle no final dos anos 80, surgem de uma maneira bastante interessante, porque se a gente pegar o local onde essas bandas surgiram, Seattle, né? Extremo noroeste dos Estados Unidos, no estado de Washington, não confundir com Washington, D.C., né, que é a capital, mas o estado de Washington, noroeste dos Estados Unidos. Seattle está praticamente ali na fronteira com o Canadá. Então, Seattle é um daqueles lugares que chove e faz frio dos 250 dias por ano, e os outros 115 não são muito melhores, né? Um local industrial, um local que tem uma classe média suburbana, tem umas diferenças sociais bastante importantes ali. E o Kurt Cobain nasceu em 1967, né? Então, 1967 ele cresceu numa geração de americanos que teve que lidar com recessão, com a humilhação da Guerra do Vietnã, com o declínio da era Jimmy Carter e a ascensão da era Ronald Reagan, o neoliberalismo levado às suas últimas consequências. Então, é uma juventude que está num lugar frio, que tem pouco o que fazer, e que, então, reúne-se com amigos para montar uma banda de garagem. Banda de garagem independente para depois tentar fazer shows nas casas locais, vender as suas fitas demo, né, nesses shows e tal. E o Kurt Cobain está inserido nesse contexto. Outra coisa da estética grunge que ficou muito marcada, né, é a coisa das vestimentas, né? A camisa de flanela com motivos de lenhador, né? Quadriculada, e a calça jeans toda rasgada, bem puída, né? Por quê? Porque eram jovens que não eram ricos e então comprava lá uma calça jeans e usava até não dar mais, né? Então ficava puída, rasgada no joelho, rasgada na perna, rasgada atrás, né? Enfim, e a camiseta e a camisa, né? Camisa de flanela, que é um tecido que esquenta, então, né? Como eu falei, um lugar frio para caramba, debaixo do casaco vai muito bem porque esquenta. Então, isso depois vai ser apropriado pela indústria fonográfica e pela própria indústria da moda, né? Quer dizer, uma calça que comprava-se por $10 e usava até rasgar, né? Depois dessa ascensão da estética grunge, a mesma calça custava $100 e já vinha com os rasgos, né? A mesma coisa a camisa de flanela. Então, vejam que a indústria se apropria disso. E se apropria disso porque, no final dos anos 80, a indústria fonográfica já procurava uma resposta para o esgotamento daquele heavy metal, a indústria norte-americana, né? Procurava uma resposta para um possível esgotamento que vinha em curso daquele heavy metal meio chiclete, heavy metal melódico. A gente tinha algumas bandas aí de bastante relevância, como Guns N' Roses, né, que ainda estava no auge no começo dos anos 90, mas a indústria fonográfica procurava alguma alternativa. E aí, de repente, começam a aparecer esses meninos, né, meninos de 22, 23, 24 anos, com um som que era minimalista, como eu falei, porque eles não queriam aquela virtuosidade do metal, com aqueles solos de guitarra intermináveis e tal. A distorção das guitarras, no mais das vezes, eram feitas assim, era feito com um pedalzinho overdrive, que é o pedalzinho básico de quem está aprendendo a tocar guitarra, né? É um pedal que ele distorce o timbre da guitarra e já fica com um som de rock, e custa baratinho. Que mais? Toda essa estética da vestimenta também bastante desleixada, aliás, grunge, né? Grunge é uma gíria, virou uma gíria para coisa que é sujo, que é desleixado, né? Então, por isso, esse nome. Mas, como eu falei, ninguém nunca pensou em criar um movimento de banda grunge. Tanto que, se a gente pegar o Nirvana, a gente tem esse aspecto que eu falei, do som mais meio punk, meio country, mas outras bandas de Seattle ali que explodiram e que a gente conhece até hoje. Bom, o Alice in Chains, que é outra banda que eu amo, né, de paixão, adoro o Alice in Chains, é totalmente metal, né, uma banda que vem do metal e que introduz ali uma pegada mais original, mas é uma banda de metal.
Depois a gente tem, o Soundgarden, que aí já é um hard rock, né? Mas também não tem o mesmo som que o Alice in Chains e o Nirvana. E o Pearl Jam, né? O Pearl Jam é o pop grunge, né? Eles estão aí até hoje. Não sei se ainda estão juntos, mas enfim, foram ficando cada vez mais pops, né? Fora as bandas com influência grunge que foram surgindo em outros locais, né? Fora de Seattle, né? Fora desse movimento de Seattle, como por exemplo o Stone Temple Pilots, né? Que era de San Diego, na Califórnia. Também era da Califórnia o Hole, que é a banda de meninas ali, cuja vocalista era Courtney Love, esposa do Kurt Cobain, né? O L7 também, que ficou super famosa aqui, a banda de meninas também ficou super famosa no Brasil no começo dos anos 90. Aí a gente vai para outros países, a gente tem Silverchair na Austrália, que os 2 primeiros discos são totalmente assim, é a imitação, não é nem influência, é imitação, só que boa, do Nirvana. Depois do terceiro disco para frente, eles desenvolvem um estilo aí mais próprio, né? E para mim não é tão interessante. Na Inglaterra, a gente tem o Bush, né? Que o Gavin Rossdale, que era o vocalista, que também os 2 primeiros discos do Bush são muito bons, né? Ele imita bastante o vocal, né? O timbre vocal do Kurt Cobain, né? Mas os 2 primeiros discos são muito bons, o segundo principalmente, Razorblade Suitcase. Gavin Rossdale, né? Foi casado com a Gwen Stefani, né? Que era vocalista do No Doubt, né? No Doubt, que nos anos 90 lançou aquela que é talvez a música mais odiosa do cancioneiro popular, Don't Speak. Né? Essa música é odiosa não pela música, mas porque tocou tanto, né? Quer dizer, tocava na novela, tocava na Malhação, tocava na MTV, tocava em todas as rádios. Você abria a geladeira, estava tocando Don't Speak também. Então, assim, né? Aquela coisa horrorosa, né? Que cansa. Então, essas bandas, né, surgidas ali em Seattle e aquelas que vinham de alguma forma também dando uma guinada na sua sonoridade, foram descobertas pela indústria fonográfica. Em 1989, o Nirvana já havia lançado o disco Bleach, né, que passou meio que batido, era um disco meio independente, tem umas músicas muito boas, principalmente a About a Girl, né, que é uma música que eu adoro tocar no violão, né? Como eu falei já, esse violão que está aqui atrás não é porque eu sou músico, é porque eu gosto de tocar Nirvana e Legião Urbana. Aliás, a primeira coisa que eu aprendi no violão na vida foi o riff de introdução da música Come As You Are, né? Então, Nirvana também, além de tudo, é a primeira coisa que eu aprendi a tocar no violão. Então, eles lançam Bleach, não faz tanto, faz um sucesso mediano ali dentro dos Estados Unidos, vai fazer sucesso mundial só depois daquele que seria o maior sucesso deles, que é o Nevermind, lançado em 1991. E o Nevermind é um disco que dá, assim, ele foi feito para tocar no rádio da primeira à última faixa, né? Smell Like Teen Spirits, Come As You Are, In Bloom, Lithium, On a Plane, Something in the Way, Polly. E aqui eu já fui mais da metade do disco, só de música que eu falei, né? E foi um disco que, na verdade, depois de um tempo, foi produzido pelo Butch Vig, né? Grande Butch Vig, que depois fundaria o Garbage, né? Produtor musical que depois fundaria a banda Garbage, com a Shirley Manson no vocal, né? A inglesa Shirley Manson, outra banda também que marcou minha adolescência aí, meados dos anos 90, né? O Butch Vig, ele faz uma produção desse disco que, na verdade, ia um pouco contra os próprios ditames do que o Nirvana pensava em termos musicais. Porque o disco é muito polido. O disco tem 2 mixagens. Depois, quando o disco fez 30 anos, saiu uma outra versão com a mixagem antes do Butch Vig, que era uma outra mixagem mais crua. E a mixagem final acabou saindo com muitos overdubs, as guitarras mais limpas, né? A bateria mais limpa e tal. Isso agradou e não agradou a banda, né? Não agradou porque não era muito o som que eles queriam representar, e agradou porque eles se tornaram um fenômeno mundial, né? E o Kurt Cobain, desde cedo, sempre foi um rapaz muito atormentado.
e com problemas com drogas, né? E depois ele vai ter problemas com heroína, que vai ser a grande derrocada dele aí. Tanto é que a gente vai ver como isso aparece no Heart Shaped Box e no próprio álbum In Utero, né? Que é o álbum que vem a seguir. Mas o Kurt Cobain ele começa a se afundar cada vez mais nesse processo. E quem se lembra, né, das notícias, quem estava lá na época ou quem já leu algo a respeito, inclusive dá para assistir completo aqui no YouTube o show que o Nirvana fez no Brasil em 1993, aqui em São Paulo no dia 16 de janeiro, lá no Morumbi, de 1900. Já vou ler as questões, estão chegando perguntas aqui, eu vou dar uma olhada daqui a pouco. Eles fizeram o show aqui em São Paulo no dia 16 de janeiro de 1993, e esse é considerado um dos piores shows que o Nirvana já fez na história, né? Quer dizer, é uma aula de como o vocalista queima o filme da própria banda na frente dos próprios fãs. Porque foi horroroso, né? O Kurt Cobain estava muito doido, mas muito doido. Ele não conseguia tocar, ele não conseguia acompanhar o David Grohl e o Chris Novoselic. Ele cuspiu nos câmeras que estavam filmando em cima do palco, ele colocou a mão dentro da calça e ficou fazendo gestos obscenos, quebrou os instrumentos no final, foi um horror. Né? Por quê? Porque naquele momento o Kurt Cobain já estava caindo, já estava num processo espiral descendente que de fato ia levá-lo a tirar a própria vida um pouquinho mais de um ano mais tarde, né? Temos aqui uma pergunta, né? Do 19030, Doni, curte um shoegaze também? My Bloody Valentine, etc. Gosto bastante. My Bloody Valentine é bacana. Inclusive, eu conheço pouco do shoegaze, mas eu gosto muito do tipo de música, né? Daquele clima mais ambiente, assim, né? E daquele sofrimento implícito, né? Tanto na estética quanto nas letras, né? Olha aqui, a Lilian está dizendo, ó, o show foi um desastre, foi horroroso. No Rio de Janeiro parece que foi um pouquinho melhor, que eles fizeram no dia 23 de janeiro, né? Mas aqui em São Paulo, notadamente, quem foi, eu conheço gente que foi uma decepção. Assim, você vai para ver o seu ídolo, chega lá, tá tudo ferrado, né? E aqui tá a Márcia dizendo assim, Hollywood Rock, eu estava lá, não foi no Morumbi, salvo engano, foi no AMB. Tá, depois, obrigado pela correção. De qualquer maneira, na época eu tinha 12 anos, eu não tinha nem feito 13 anos, nem que eu quisesse, nem que me jogasse para dentro pelo muro para poder entrar, meus pais jamais deixariam eu ir num show do Nirvana a essa altura com 12 anos de idade, né? Mas eu me lembro de ver algumas coisas na TV e tal. De qualquer maneira, então, esses shows no Brasil são em janeiro. Em fevereiro, o Nirvana entra em estúdio para gravar seu próximo disco, In Utero, que literalmente é no útero, né? E foi gravado muito rapidamente, do dia 13 ao dia 26 de fevereiro. E dessa vez, o Kurt Cobain queria fazer valer a vontade que ele tinha de fazer um disco sujo. Por isso que In Utero é um disco que ele é pouco produzido, né? Ele é cheio, as guitarras elas são meio desafinadas, né? Não é que elas são desafinadas, elas têm uma afinação que causa um som meio dissonante, justamente para perturbar os ouvidos, né? As letras elas são sobre a falência, as drogas, elas são escatológicas, né? Inclusive, a primeira música do disco, que é o Serve the Servants, começa com o Kurt Cobain dizendo, né, que a dor dos adolescentes pagou muito bem, mas agora eu estou sozinho e entediado. Então, ele estava cansado e fazendo referência às dores dos adolescentes que ele cantou em Nevermind e que encheram o bolso dele de dinheiro, né? Mas ele mesmo já estava esgotado e dessa vez o disco foi produzido pelo Steve Albini. O disco foi gravado em fevereiro, mas ele só foi sair em setembro, porque nesse meio tempo ficou uma disputa que a gravadora não queria lançar o disco cru daquele jeito, com som de garagem mesmo, com um som que era o som original dos caras, né?
até que fizeram um ajuste ou outro muito pontual em algumas músicas, e o disco, o single Heart Shaped Box, que é sobre o qual a gente vai falar aqui, a gente vai falar daqui a pouquinho. O Heart Shaped Box é lançado no dia 30 de agosto e no dia 13 de setembro, se eu não me engano, sai o In Utero. E sai, assim, aclamado, mas a galera estranhou, né? Porque agora nós temos um Kurt Cobain que parece que está cantando de dentro da Sepultura, né? São músicas bastante soturnas, o próprio Heart Shaped Box, que ele já havia composto muito tempo antes, mas foi aperfeiçoando, ele lança nesse momento, né, nesse disco. Depois, em seguida, o outro single, se eu não me engano, o single seguinte que vai ser lançado de In Utero All Apologies, né? Porque, assim, ó a lista de músicas aqui. A gente tem Serve the Servants, que é uma porrada, né? Inclusive, é engraçado porque Serve the Servants, o verso dela tem uma batida meio surf music, assim, né? Scentless Apprentice, que é uma porrada, né? Daí vem Heart Shaped Box. Depois disso vem Rape Me, que foi proibida de ser tocada nas rádios e também de ser vinculada na MTV e de ser tocada no acústico por razões óbvias, né? Rape significa abuso, né? Para usar um eufemismo, é um abuso de cunho sexual, que o Kurt Cobain dizia que havia escrito baseado no sistema carcerário norte-americano, em que os presos são abusados, né? Não só nos Estados Unidos. Depois vem Frances Farmer, Will Have Her Revenge on Seattle, que é maravilhosa. Eu adoro essa música, porque Frances Farmer era uma atriz que acabou sendo internada num hospital psiquiátrico, onde morreu a míngua e tal, e o Kurt Cobain gostava muito dela, tanto que o nome da filha dele com a Courtney Love é Frances, né? Frances Bean. E eu gosto dessa música porque ela tem assim umas microfonias que foram mantidas, né? A guitarra desafina e eles deixam, né? A música continua rodando, tal. Muito, muito bacana. Aí vem Dumb, né? Que é uma música linda, uma balada, né? Uma balada que o Kurt Cobain fica dizendo que ele é um idiota, que ele tenta ser como os outros, mas ele pode imitar, né? Ele pode fazer de conta que tem um arranjo de corda super lindo no fundo. Very Ape Milk são duas porradas também, né? Duas músicas bastante rápidas, né? E marcadas aí pela virulência da voz do Kurt Cobain. Penny Royalty é uma meio balada, meio hard rock, né? Penny Royalty é chá de puejo, né? Que é um chá usado, é um chá abortivo, era usado como chá abortivo, né? Então veja aí que em todos os momentos a gente tem a presença do renascimento e da morte, do feto e do cadáver, né? Que vai estar presente em Heart Shaped Box. E Penny Royalty tem uma frase, tem um verso que o Kurt Cobain canta, que toma o chá de puejo e destile a vida que há dentro de mim, né? Como se fosse, de fato, uma tentativa aí de se livrar de um bebê e tal. É muito triste, né? Mas é muito simbólica. Radio Friendly Unity Shifter é uma música experimental zona, né? E Tourette também é uma música mais pesada. E All Apologies, que é a música mais comercial do In Utero, né? Para tocar no rádio mesmo. Bem bonita, também com também acordes com arranjo de cordas, né? Isso na versão americana. Na versão europeia tem uma música no final que é uma improvisação dos três, aliás, chamada Gallons of Rubbing Alcohol Flow Through the Strip. Então esse é um álbum que ele difere muito logo de saída, por ser um trabalho mais experimental, assim, meio que negando a indústria fonográfica e o que a indústria fonográfica fez da banda, né? E faz das bandas. Se a gente olhar para o próprio rock brasileiro, há quem diga, vai dizer, não, o rock brasileiro, o rock no Brasil morreu. Não, não é que morreu, é que as gravadoras pararam de investir porque não estavam mais ganhando dinheiro.
né? Hoje é outra coisa que vende. E naquele momento o grunge surge justamente para renovar essa música, né, pop, popular, né, que tocava nas rádios norte-americanas e, consequentemente, ganhou o mundo. Aí, a gente, antes disso, ó, a gente tem aqui a Lilian estava falando aqui, confirmando que foi no Morumbi, foi no Hollywood Rock, né? A Márcia está dizendo, vi aqui que foi no Morumbi mesmo, confundi com o local de outro show. Tinha o L7 também, 30 anos já. Exato, e o Inútero já vai fazer 30 anos, né? Porque foi lançado em 93. O L7 veio para o Brasil naquela época também, estava fazendo bastante sucesso, né? Tem um filme sobre a Frances Farmer com Jessica Lange. É verdade, eu nunca vi, mas eu já li alguma coisa a respeito, preciso ver. E a Márcia dizendo, gosto bastante do Inútero também. Eu gosto bastante desse disco, não dá para dizer assim, qual você gosta mais, o Nevermind ou o Inútero? Para mim são dois discos completamente diferentes um do outro, apesar de ser da mesma banda, né? Daí que sai, então, ali em agosto de 1993, o videoclipe de Heart Shaped Box, o primeiro single, né, do disco Inútero. E o disco, aliás, o videoclipe é dirigido por ninguém menos que Anton Corbijn. E o Anton Corbijn não morreu ainda, né? É um fotógrafo e cineasta que, para nós, ele é muito conhecido. Quem gosta de música e quem gosta de música, né, mais underground, como eu costumo dizer, vai lembrar do filme Control, que eu acho que é de 2011, que é a cinebiografia do Ian Curtis, vocalista do Joy Division, que também tirou a própria vida. Aliás, né, essa questão da morte precoce, no grunge, ela é especialmente curiosa, para não dizer mórbida, né? Porque se a gente pegar o Lane Stanley, que era do Alice in Chains, morreu, ninguém sabe até hoje, provavelmente de uma dose cavalar também de heroína, sozinho na casa dele, foram encontrar assim, depois de um mês o corpo, né? A gente tem o Chris Cornell, que recentemente também faleceu, baterista do Foo Fighters, né? O Foo Fighters, que é a banda do David Grohl, que ele forma depois do Nirvana, né? E o Scott Weiland, do Stone Temple Pilots, também se foi por conta de drogas, e além do Kurt Cobain, né? Que, como eu disse, se não fosse com um tiro, seria com uma overdose, né? E aí o pessoal está até falando aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tumba do escritor está dizendo, ó, cabe uma semelhança do punk com o grunge, já que surgiram da insatisfação na cena juvenil e houve posterior assimilação da estética pela indústria em ambos os casos. Eu diria que sim, né? Porque o punk também ele virou uma coisa que virou uma estética meio que mercantilizada, né? Principalmente no começo dos anos 80. E o grunge era isso, né? Os meninos de Seattle compravam uma calça por 10, 15 dólares para usar durante 1, 2 anos, até ficar rasgado de fato de tanto usar, e aí você vê marcas super grandes, tal, comercializando essas mesmas calças por 200 dólares, já toda rasgada, toda puída, né? Aí nós temos aqui o 19030 falando Joy Division é uma ótima banda, concordo. O El Darwin dizendo que Control é maravilhoso, né? O El Darwin, grande cineasta, grande amigo, muito obrigado aí, com certeza. Control é uma cinebiografia muito interessante, rodada em preto e branco, né? Mostra bem aquela cena de Manchester. E a Márcia está dizendo, ó, Anton Corbijn tem um livro dele autografado, dele com fotos do YouTube, trabalhou muito com o Depeche Mode também. É isso que eu ia dizer, né? Porque o Anton Corbijn, ele tem alguns livros, tem vários videoclipes. Ó, ele fez o videoclipe, por exemplo, de Pride, do YouTube, Bring on the Dancing Horses, do Echo and the Bunnymen, Question of Time, Behind the Wheels, né, do Depeche Mode, Lips Like Sugar, Strange Love, do Depeche Mode também, Never Let Me Down Again, Behind the Wheels, como eu falei, né, tudo do Depeche Mode. Ele fez o Atmosphere, né, do Joy Division, mas já em 88, né, já depois que a banda já não existia mais, já era New Order, né, trabalhou com o Ian McCulloch, fez Personal Jesus do Depeche Mode,
Enjoy the Silence, que é um videoclipe sensacional, Policy of Truth, World in My Eyes, que mais? Tem aqui, YouTube fez o clipe do One, mais Nirvana, tem mais do Nirvana, Heart Shaped Box, In Your Room, Have You Ever Really Loved a Woman, do Bryan Adams, né, que é a música do Dom Juan de Marco, né? Então, trabalhou com Roxette, trabalhou com Travis, trabalhou com The Killers, fez o videoclipe do Talk, do Coldplay, que é do terceiro disco do Coldplay, né, que é o Coldplay quando ainda era bacaninha, né? Depois do quarto álbum em diante já é outra coisa. E aí nós vamos falar de Heart Shaped Box, que é um videoclipe que eu sempre assisti, principalmente depois que eu comecei a estudar estética e história da arte, é um videoclipe que faz várias referências à própria história da arte. E não é só um trabalho, né? A própria estética moderna, algumas reminiscências do Renascimento, como a gente vai ver aqui daqui a pouquinho. Não posso passar o clipe, porque senão, né, o YouTube derruba, mas vocês vão entender. O clipe, tudo bem, ele é dirigido pelo Anton Corbijn, que era um diretor que o Nirvana não queria trabalhar no começo, mas que tem muitas ideias do próprio Kurt Cobain. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui não é necessariamente um indicativo de que o Nirvana tenha... minha mãe tá até perguntando aqui, foi essa que eu fui para a Inglaterra? Não, essa daí foi o Marilyn Manson. Marilyn Manson eu falo outro dia, é uma outra banda norte-americana, né? Mas, de fato, eu tive no Download Festival para ver um show do Marilyn Manson lá, que também foi bem interessante, uma estética assim, meio nazi decadente, meio burlesco, tal. Um dia eu falo aqui sobre Marilyn Manson, né? O Marilyn Manson, não o Brian Warner, que é o cara por trás do Marilyn Manson, que hoje responde uma série de processos aí. Mas o Heart Shaped Box é um videoclipe que tem muito do Anton Corbijn, mas tem muito do Kurt Cobain, tá? Então, existe esse equilíbrio entre a ideia dos dois, e como eu falei, tem uma série de referências que eu vejo à história da arte, à estética da arte moderna e estéticas anteriores. Eu não estou querendo dizer que necessariamente eles se basearam nas obras que eu quero mostrar para vocês aqui. Eu estou querendo dizer que existe uma sincronicidade, ou seja, estou fazendo um corte sincrônico aqui para tentar analisar o conteúdo do clipe em relação ao espólio da arte, principalmente do século XX, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês uma pequena apresentação que eu montei hoje à tarde para essa conversa, que vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer. Deixa eu ver se já entrou aqui para vocês. Vamos dar uma olhada. Então, vocês já estão vendo aí, né? Deixa eu só checar uma coisinha aqui com relação ao áudio. Tá, então estamos na mesma página aqui. Então, vocês estão vendo aí a capa do disco, né? A capa do disco In Utero, que traz essa figura, né, estranha, meio que escatológica, né? Quer dizer, mostrando a anatomia interna de uma mulher com asas, né? Que vai estar presente também no videoclipe, como vocês vão ver dentro de alguns instantes aí com os estilos que eu peguei do videoclipe, né? E a contracapa do disco, na verdade, essa foto não é a da contracapa. Essa foto foi usada no encarte e na contracapa ela está com filtro vermelho. Essa disposição de flores com pedaços, né, humanos, com fetos, com esqueletos, com tartarugas ali, isso aqui foi uma montagem meio dadaísta, né? Dadaísta na essência mesmo, que o próprio Kurt Cobain fez e foi fotografado pelo Charles Peterson. E o Robert Fisher, que é o segundo nome que vocês estão vendo aí abaixo, foi responsável pela concepção artística visual do trabalho em si, né? Quer dizer, do encarte todo, da identidade visual e assim por diante, né? Agora, se a gente pega, por exemplo, a capa do In Utero e vai buscar referência na história da arte, a gente pode regressar
até o Renascimento, até mais ou menos o século XVIII, que são momentos da história em que a anatomia humana era um mistério para os médicos e para o artista, né? O artista, porque pesquisava a forma, o escorço, de maneira a reproduzi-lo de forma fidedigna, e os médicos, porque queriam entender como é que o nosso corpo vinha montado de fábrica e como que podia ser desmontado, e como que ele era por dentro, como que a máquina funcionava por dentro. Então, vai surgir muito, né, nesse período do Renascimento, e pouco depois também, obras que se debruçam, inclusive há uma linha da história da arte que pesquisa a arte médica, né? E aí a gente tem, por exemplo, um desenho, uma pintura, né, de Jacques Fabien Gaultier Dagoty, acho que é assim que se fala, de 1750, que é um estudo justamente da anatomia do corpo feminino, em que ele preservou uma parte do que é o corpo visto, né? Do invólucro de pele e de cabelo, e enfim, né? Da fisionomia e tal, e como seria por dentro, né? Com as veias, com os órgãos internos, né? Com os tendões e assim por diante. E aí, aqui a gente pode fazer um comparativo com talvez aquele que é considerado o pai da anatomia moderna, né, que é o Andreas Vesalius, que era holandês, assim como o Anton Corbijn. O Anton Corbijn é holandês, que em 1543 vai publicar o livro De Humani Corpore Fabrica, que é um livro lindo, foi publicado pela Atelier nos anos 2000, eu ainda quero ter esse livro, que é justamente todo o estudo anatômico que o Vesalius fez ao longo dos anos, né? Trazendo aí para o livro justamente todas as fases do corpo humano, desde a sua estrutura mais externa até o esqueleto. Então, é muito interessante se vocês procurarem na internet, tem vários estudos do Vesalius sobre a anatomia. E aqui um desenho do Leonardo da Vinci, né, de um bebê. Leonardo da Vinci, ele estudava a anatomia dissecando corpos, dissecando cadáveres. Então vejam que aí a influência, né, do que o Kurt Cobain pensou e do que depois vai ser trabalhado no clipe do Anton Corbijn, passa muito por essa herança, tanto da arte quanto da medicina, de tentar entender, bom, do ponto de vista médico, como a máquina, nós, enquanto máquina, funcionamos, e do ponto de vista da arte, até uma forma do próprio artista lidar com a finitude, né? Sobretudo quando chegamos na era moderna, né? Mas sempre foi uma forma do homem, do artista, né? Primeiro, conseguir copiar de maneira próxima a anatomia, o escorço humano, como eu falei, e depois de tentar entender a própria finitude, a presença do fim, né? E isso estava muito presente nas letras de Inútero, na cabeça do Kurt Cobain naquele momento. Ele se sentiu uma pessoa que estava caindo, de fato, num poço de onde ele não ia conseguir sair mais. E, então, isso acaba se presentificando a partir dessa herança que existe na medicina e na arte. Aí nós vamos para o clipe. Ó. Eu quero colocar aqui de cara dois estilos do começo do clipe, muito bonitos, né? Aqui na nossa esquerda a gente tem aí um plano aéreo, né? Mostrando um homem deitado na cama. Depois a gente vai entender quem é esse homem no clipe, né? E os três membros ali sentados. E vejam que a luz, né? O facho de luz, ele entra pela cortina e vai bater lá no Kurt Cobain, né? Que está justamente sentado aí na parte inferior, né? E corta para esse plano, então, de lado, esse plano geral, aberto deles, deitado, dos três aí, velando, quase que velando já alguém que está no leito de morte. Dentro ali do tubo de soro, que seria o tubo de soro, depois a gente vai ver no clipe que tem um feto dentro, assim, né? Como se fosse uma transfusão de sangue de um feto para esse homem que está aí agonizando, está nos estertores da vida, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá. Vamos continuar aqui, então.
Daqui a pouco eu vou ler os comentários que vocês estão mandando para a gente. Então, a gente tem essas duas cenas iniciais, e aí eu quero fazer um paralelo, né, com a presença da morte física na arte moderna. Aqui, obviamente, essa artista é uma artista contemporânea, né? Daphne Todd, uma artista inglesa, né, o último retrato da mãe que ela pintou. A mãe dela morreu com 103 anos, se eu não me engano, e ela fez um retrato da mãe no leito de morte, já completamente esquálida, mostrando assim já a falência da aparência do corpo físico eternizada pela arte. Então, a morte na arte, ao longo dos séculos, ela deixa na modernidade de ser uma representação solene, né, de autoridades, ou a própria morte de Cristo, né, muitas vezes pintada como algo solene, como algo de se enaltecer, e ela vai passar a ter uma relação de mais proximidade e de medo, de uma espécie de pesquisa do artista em relação ao fenômeno da morte, como se fosse algo próximo, como se fosse algo ordinário, que na verdade é, né? Mas na modernidade isso vai ficar mais claro, né? Inclusive aqui no Brasil, o nosso querido Flávio de Carvalho também pintou, né? Olha lá, Retrato Dentro da Morte, né? A minha mãe, né? Que ele pinta em 1947, se eu não me engano, tá aparecendo, acho que é 47, que o Flávio de Carvalho vai desenhar a mãe dele no leito de morte também várias vezes, né? Então, esse tema da morte na modernidade, ela vai estar muito ligada justamente a essa desilusão da vida moderna, mesma desilusão da vida moderna presenciada pela geração dos músicos que estão contidos aí nesse movimento grunge, ou seja, a desilusão só leva a um lugar, que é a finitude, né? E no mais das vezes a finitude de alguém jovem, né? Como no caso do Kurt Cobain, e depois de outras figuras do grunge que já não eram tão jovens em relação ao Kurt Cobain, mas que também se foram. E aí a gente pode buscar também, né, na arte moderna, o tema do leito de morte, principalmente em Edvard Munch, que vai aparecer daqui a pouco de novo, né? Nessas duas imagens aqui, a gente tem, ó, Leito de Morte, de 1896, e A Mãe Morta, de 1893. Veja como a representação do leito de morte, ela se torna algo estético, né? Ela é estetizada, ou seja, do ponto de vista da psicologia ou da psicanálise da arte, se a gente quiser, ao estetizar a morte, você está tentando, de alguma forma, lidar com a inexorabilidade dela na sua existência, né? E é isso que a gente vê justamente no início desse clipe do Nirvana. Vamos dar uma olhada aqui em alguns comentários que o pessoal mandou, né? O Anton Corbin tem um livro, tá? Esse aqui a gente já viu, da Márcia, né? Tem um livro autografado com fotos do YouTube, ela disse. E aqui a Luciana Brito, minha querida esposa, muito obrigado por estar acompanhando também. Tá aqui, ó, adoro quando você fala de música. Faça um vídeo falando das bandas lá do B dos anos 60 que você conheceu através do seu pai e que depois me apresentou. Verdade, eu conheço... Meu pai era o rei do lado B dos anos 60, né? Na coleção de discos dele tinha coisas assim. Um dia eu vou fazer aqui sobre The Animals, né? Aquelas bandas assim bem obscuras mesmo. Obrigado, Luciana, pelo comentário. E Tumba do Escritor está dizendo, há um autor que aponta para referências híbridas e fragmentação em obras do pós-moderno. Other Side, do Red Hot, com o Caligari, lógico. Other Side é uma referência direta ao gabinete do Dr. Caligari, que a gente vai ver aqui ainda hoje, né? Dando spoiler aí. Tonight, Tonight, do Smashing Pumpkins, é uma referência direta aos filmes do Georges Méliès, né? Então, sim, existe esse diálogo complementar aí forte, né? Vamos continuar lá. Aqui a gente tem o Peter William Stanier, né? A Morte de Meu Pai.
Olha que interessante. Isso aqui, na verdade, eu coloquei mais de curiosidade, porque não tem uma relação direta, porque tem uma foto do Nirvana que é famosa, que eles estão os três de terno e gravata. E, de repente, na minha pesquisa, eu encontro essa foto que a gente tem justamente uma figura mais alta, né? O Chris Novoselic, que era bem mais alto que os outros, uma outra figura com a cara de caixão, que é um cabelo comprido aí, como David Grohl, e um loiro, que poderia ser o Kurt Cobain. Então, na verdade, isso daqui é um achado fortuito, né? Não tem muita relação com o clipe, mas eu achei que ficaria interessante, curioso trazer para vocês aqui. Agora a gente vai, né, para uma cena maravilhosa, que é quando o clipe já começa de fato, e aí nós temos um campo de flores que parecem flores de papel, e temos aquele velho que estava deitado na cama, né, aquele velhinho magro, esquálido, ele se torna um Papai Noel Cristo, vocês vão ver daqui a pouco, né? Mas olha como o Anton Corbijn vai filmar essa cena, né? Nós temos um segundo plano desfocado, o próprio primeiro plano parece um pouco fora de foco, uma coisa meio colada, né? A gente não sabe exatamente distinguir figura e fundo, mas aí, se a gente olhar para o Claude Monet, a gente vai entender de onde possivelmente, não só o Claude Monet, mas o próprio impressionismo, né, de uma forma geral, a gente vai entender de onde o Corbijn e o Kurt Cobain podem ter tirado a influência aí, porque vejam esta cena num campo de flores de Claude Monet, vocês vão ver que o procedimento das pinceladas, o impressionismo é uma tentativa de imitar o movimento da luz e das coisas perante os nossos olhos, né? Eu já falei isso em várias aulas. Com a fotografia, há uma crise na arte, então a pintura figurativa perde o seu valor e é preciso encontrar novos meios para se expressar na pintura. E o impressionismo vai com essas pinceladas, né, que de perto elas são abstratas, mas quanto mais longe você vai ficando, a imagem vai tomando uma forma melhor, a gente pode ver uma relação disso com desse momento, né, desse momento da arte, desse estilo de pintura, com essa cena de Heart-Shaped Box. Assim como esta cena, como eu falei para vocês, né, do rapaz aí, do senhorzinho que tá lá na primeira cena morrendo, mas que depois vai subir na cruz e tal. E os corvos, né? Sempre aparecendo o corvo como representação de mau agouro e tal. E imediatamente eu me remeti a essa pintura do Van Gogh, que eu cortei, né? Porque essa pintura do Van Gogh, que é o Campo de Trigo com Corvos, que é uma das últimas pinturas do Van Gogh antes dele também tirar a própria vida, atormentado que era. Ela é widescreen, né? Ela é pintada de maneira longitudinal, né? E aqui eu cortei um pedaço só para a gente dar uma olhada na paleta de cores, principalmente, né? E nos corvos, na presença dos corvos e na presença desse azul contrastando com o negro dos corvos, e o jardim também, os pontos que puxam para o vermelho, né? Então nós temos de novo uma expressão aí uma expressão que remete ao impressionismo, se bem que Van Gogh ele já está ali no limiar do pós-impressionismo para o expressionismo, né? Mas eu consigo ver alguma relação entre esses dois polos, né? Quer dizer, o clipe feito em 1993 e a paleta de cores do Van Gogh, o tema porque esse quadro do Van Gogh também está muito relacionado com a finitude, com a morte. Como eu falei, ele já logo em seguida ele também iria tirar sua própria vida, e os corvos no campo de trigo também representam a destruição, né? Porque os corvos vão devastar o trigo e obviamente isso tem a ver com o fim, né? Então, continuando, ó, nós temos outra foto aqui agora já com o nosso personagem aí na cruz, e essa garotinha que tá aí, ela vai aparecer da metade do clipe, na metade não, né, mas ela vai aparecer no clipe, vai ficar até o final, faz uma referência clara com o Ku Klux Klan, né, porque ela se veste de branco, depois a roupa dela muda para preto, mas ela se veste de branco o tempo inteiro, é uma garotinha loira, de olhos verdes, com esse chapéu que lembra muito a Ku Klux Klan, e isso tem uma relação, obviamente, também
com as críticas que o Nirvana fazia à própria sociedade norte-americana. O Nirvana é pioneiro em vários aspectos no que diz respeito ao ativismo, inclusive dando espaço, né, quer dizer, colocando em discussão o próprio tratamento para com as mulheres, né? E o Hole, que é a banda da esposa dele, a Courtney Love, também, naquele momento, vai fazer coro com esse feminismo que existia na época, mas o Nirvana, ele... Não é que o Nirvana era feminista, porque isso não existe, mas eles davam espaço a esse tipo de discussão, e uma dessas discussões girava em torno dessa hipocrisia norte-americana, que era a terra da liberdade, sempre foi vendida como a terra da liberdade e das possibilidades, mas que tem até hoje grupos como a Ku Klux Klan. Né? E aqui eu tenho um Cristo do Emil Nolde, que é um dos meus artistas favoritos, expressionistas, né, de 1912, se eu não me engano, esse Cristo. Emil Nolde, que foi proibido pelos nazistas de pintar, ele teve que ficar escondido na época da Segunda Guerra Mundial, numa fazenda, num sítio que ele tinha, pintando aquarela, porque se ele pintasse com tinta óleo, o cheiro da tinta podia chamar a atenção dos vizinhos e ele podia ser delatado, né? Porque a obra dele, a arte dele era considerada... como é que fala? Degenerada. Ele e o Otto Dix faziam isso, né? O Otto Dix era outro que pintava escondido também, que é outro artista que eu gosto bastante, né? Então aí nós temos de novo uma comparação, se a gente quiser, com a própria tonalidade das cores, né? Essa cor, essa pintura do Emil Nolde é algo grotesco, né? Considerado grotesco do ponto de vista da estética do belo, né? Lembrando que para a estética moderna, belo não quer dizer bonito, mas quer dizer aquilo que dialoga diretamente com os nossos sentidos. Portanto, esse grotesco, né, do azul, do vermelho, contrastados, também fazem referência a essa cena, quer dizer, a cena, né, está fazendo referência a esse tipo de composição. De novo, eu repito para vocês, eu não estou dizendo que este videoclipe necessariamente tenha se valido dessas referências que eu estou trazendo. Eu estou trazendo como exemplo para mostrar como o videoclipe dialoga com estéticas modernas, e eu estou ilustrando com obras que me são familiares e que me vêm à mente quando eu assisto a esse videoclipe, né? Vamos ver mais aqui, vamos dar mais uma rodadinha aqui nas questões de vocês. Lembrando, gente, agora vocês já podem mandar superchats para a gente, então mandem superchat, mandem, tem o Pix aí para vocês apoiarem a gente diretamente. Ficamos eternamente gratos, porque, como eu sempre digo, a comida das gatas está cada vez mais caro e o nosso canal precisa crescer, então deixe aí os meus vídeos rolando nos seus aparatos, aí, computador, tablet, celular, porque o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e recomenda para mais pessoas. Márcia está dizendo, adorei a ideia da Luciana, sou uma fã de bandas menos conhecidas dos anos 60. Vou falar aqui sobre uma banda chamada Love, que é maravilhosa. Não sei se vocês já ouviram falar, mas chama Love, é sensacional. Uma hora eu vou fazer uma live sobre ela. Lilian, também gosto destas bandas dos anos 60, 70. Quem não gosta, né? É muito bacana. Quem não gosta de rock underground, bom sujeito não é. A Maria Elisa está falando, sou como seu pai, The Who, Muddy Blue, Led Zeppelin, as capas de discos sinistras. Muito, né? Muito. Falei um pouco do Led Zeppelin quando eu falei sobre o Pink Floyd, né, na live que ficou gravada, vocês podem conferir aí, né? E a Luciana aqui falando, Márcia, Lília e Maria Elisa, tenho certeza que essa semana ele já vai providenciar isso. É bem capaz, porque a hora que me vem o estalo, eu já corro para fazer, para não perder o gás, né? Vamos continuar, então, com a nossa excursão aqui por essas referências. Depois, em seguida, a gente tem aqui, na hora do refrão, né? Hey, wait, I got a new complaint. Canto péssimo, mas é o refrão, né? E o Kurt Cobain aparece muito próximo da câmera,
com as mãos na cabeça e gritando e fazendo uma cara assim meio que de, né, louco, de maluco. E aí me vem duas obras à mente, uma delas menos conhecida, que é o Gustave Courbet, O Homem Desesperado. Gustave Courbet está no limiar ali, na troca do realismo para o impressionismo, meados de 1800, do século XIX, anos 1850 mais ou menos, que pinta o homem desesperado, que é um autorretrato. E a grande pergunta que nós que trabalhamos com história da arte, com estudos estéticos, fazemos é: o homem desesperado por quê? Por que o Courbet pintou esse homem desesperado com essas expressões nesse momento? Porque provavelmente esse homem moderno, o Gustave Courbet foi um homem recusado por salões de arte, ele teve que fazer um salão paralelo do lado do salão oficial de belas artes em Paris, na época dele, e é um homem que está vendo o mundo em transformação. A segunda revolução industrial traz talvez as grandes transformações que nossas gerações recentes, só experimentaram nos últimos 15 anos por conta da internet. Fora isso, as grandes revoluções tecnológicas do século XIX viraram a cabeça do homem e da mulher modernos, né, de maneira irreversível. Então a gente tem o Kurt Cobain aqui desesperado também, e aqui eu peguei um estilo já desfocado para fazer a comparação de novo com o nosso querido Edvard Munch, o grito pintado na viradinha, né, do século XIX para o XX. Veja, aqui no Kurt Cobain a gente tem a câmera desfocada porque ele está muito próximo da câmera, da lente. Então, a lente fica procurando a distância focal e aí vai ficar tudo desfocado antes dessa distância focal ser encontrada. O Edvard Munch, ele usa o recurso que os pós-impressionistas e pré-expressionistas, ele que era um pré-expressionista e pós-impressionista, tinham naquela época, que era justamente usar essas linhas sinuosas, misturando cores, fazendo riscos, não identificando muito bem o rosto do personagem, para também mostrar uma realidade fora de foco pela angústia, pela dor, pela sensação de não pertencimento, que eu acho que isso estava muito na ordem do dia dos jovens, né, e dos artistas ali dos anos 90 também, né? Então, de novo, né, eu tô colocando aqui, eu tô dizendo que não necessariamente que essa tela serviu como inspiração, mas existe uma relação aí sincrônica, um corte sincrônico, uma leitura sincrônica, né? Junguiana, vamos colocar assim. E aí nós temos depois a imagem desta mulher que aparece imitando, né, a capa do disco Inútero. Ela está vestindo uma malha com desenho de um corpo por dentro, de um corpo humano com suas vísceras e com a asa um pouco aí desgrenhada e tal, né? E aí eu coloquei um plano mais próximo daquele desenho do Jacques que eu mostrei logo no comecinho, porque faz essa referência. E ela é como se fosse uma espécie de anjo ao contrário, né? Ao invés de ser um anjo que vem para abençoar, é um anjo maldito, porque é um anjo com as vísceras expostas, que está ali em volta de uma cruz com um Jesus decrépito, um Jesus humanizado, né? É importante dizer isso. O expressionismo humaniza as figuras sacras. Há uma série de Cristos pintados por expressionistas que são humanizados, e por isso eles eram criticados na época, né? Então, é muito bonita também essa imagem dessa mulher vestida com um anjo, como se fosse um anjo do avesso, né? Um anjo de mau presságio, não de bom presságio. E aqui, ela vem andando por esse caminho, e essa floresta em volta dela, com esse pequeno caminho, é bem o estilo dos cenários que eram construídos na Alemanha para os filmes expressionistas. Olha o gabinete do Dr. Caligari aqui. Eu não podia deixar de não puxar sardinha, né? Ia puxar sardinha para o meu lado, né? Para os meus favoritos, e o Caligari é um deles. A gente pode ver aqui essa semelhança da composição do quadro, do cenário
com o filme de 1920, né? Então, também nós temos o aspecto expressionista. Então, o videoclipe, ele vai começando com um aspecto impressionista, vai passando para o expressionista e vai ficando cada vez mais soturno, né? Olha um outro exemplo aqui, dessa vez com um quadro expressionista do Max Pechstein, que é do começo do século XX, né? Para a gente ver justamente essa relação de natureza, de paisagem, né? Como a paisagem era retratada de maneira expressionista, aqui a gente tem um exemplo disso, justamente comparado a um outro fotograma do videoclipe. E aí, para encerrar assim, esse breve percurso pelas imagens, né, por algumas referências à arte do clipe de Heart Shaped Box, eu coloquei essas duas fotos aqui do Kurt Cobain deitado na relva, né? Na foto de cima ele está deitado na relva, e na foto de baixo, como o fundo está um pouco, né, assim, esmaecido, parece que ele está deitado em algum tipo de pântano ou algo do gênero. Aí sim eu arrisco a dizer que não tem erro. A referência para compor esta cena é John Everett Millais, né? E a Ofélia dele, né? A Ofélia, que é a Ofélia da peça Hamlet, né? Hamlet, que Ofélia ama Hamlet, mas Hamlet passa a odiar as mulheres depois que a mãe dele se casa com o tio, que usurpou o trono do pai, e ela enlouquece, né? E o John Everett Millais era um romântico, né? Ele está ali no romantismo inglês, mas ele está dentro da Irmandade pré-rafaelita, que é um movimento de uma... Você vê, né? A Inglaterra é interessante como os ingleses, até para fazer a vanguarda, eles eram conservadores, né? Então, nós temos uma pintura figurativa per se, né? Bastante figurativa mesmo, né? E sem muita tentativa de romper com os ditames ali da pintura, mas era uma espécie de grupo de vanguarda que tentava resgatar os preceitos lá de Rafael Sanzio, né? E por isso Irmandade pré-rafaelita, né? Então os ingleses, até para serem de vanguarda, eles eram passadistas, né? Né, como eu falei, é difícil não pensar que o Anton Corbijn e o próprio Kurt Cobain não pensaram em Millais para fazer essa cena, né, do Kurt deitado na relva, à moda de Ofélia deitada no lago, né? Muito bem, então deixa eu interromper o compartilhamento aqui para que a gente faça a nossa finalização, né? E temos mais alguns comentários aqui. O Evandro Nicolau está dizendo, ó, curta talvez, Kurt, talvez o último expressionista do século XX. Olha, é uma boa definição, viu? No mínimo simbolista, porque se vocês pegarem um poeta expressionista simbolista chamado Gottfried Benn, ele tem um poema chamado Na Ala dos Cancerosos, que ele vai descrever, ele era médico, né? Então, esse poema é de 1912, eu acho, ou 13. E ele vai contando, né? Ele vai falando como é a ala dos cancerosos, como se ele estivesse levando alguém para conhecer, como se ele estivesse acompanhando alguém que está lá vendo pela primeira vez aquele lugar onde as pessoas estão se decompondo, né? E a letra de Heart Shaped Box fala sobre isso, né? Tem aquela coisa do eu gostaria de comer o seu câncer quando você se tornar negra, né? Que o Kurt Cobain dizia que era uma forma dele dizer eu te amo, né? Uma forma bem sui generis. Depois tem uma outra cena que ele vai dizer joga o seu cordão umbilical para eu poder escalar de volta, ou seja, voltar ao útero, né? Então, a todo momento, morte, nascimento, feto, cadáver, tudo isso está impregnado. Então, concordo, Evandro. Muito obrigado aí pela sua... pelo seu comentário. Ele está dizendo, legal esse tema, Doni. Ouvindo você falar com Heart Shaped Box ao fundo. Que bacana, né? Eu deixei aqui embaixo a versão do diretor, né? Aqui na descrição do vídeo vocês vão poder assistir a versão que eu usei para fazer essa colagem aqui, né? Porque a versão que foi veiculada na MTV na época, ela tem uns cortes, ela é menos gráfica, né? Mas a versão que eu coloquei aqui é experiência massa, tá dizendo aqui.
E o Evandro está dizendo aqui, Kurt, desculpe a digitação. Isso, não, a gente entendeu, estava aqui. Muito bem, meus caros. Então, esse era o panorama que eu gostaria de trazer sobre estética, história da arte e a mente moderna no século XX a partir do grunge, tá vendo? A partir de uma música que a gente às vezes ouve, gosta, lembra de quando a gente era mais jovem e tal, e muita coisa por trás que dá para ser explorado. Se vocês gostaram dessa temática, deixem aí comentários embaixo, compartilhem com o pessoal, sugiram temas para que a gente possa trazer aqui para essa teia de ideias. Eu falei, como essa teia de ideias é meio que o meu divã, aqui eu bato um papo com vocês a respeito de tudo aquilo que eu gosto. E sempre lembrando a vocês que vocês podem nos apoiar com o Superchat, vocês podem nos apoiar com a chave Pix que está aí embaixo, vocês podem nos apoiar deixando os nossos vídeos rodando aí enquanto vocês fazem as suas atividades, vão me assistindo, porque assim o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e sugere para mais pessoas, e também agradeço a TV 247 pela retransmissão do meu trabalho. Se você está assistindo a esse vídeo retransmitido pela TV 247, venha ao meu canal e se inscreva também, que assim a gente vai aumentando cada vez mais esta teia de ideias, tá certo? Bom, se vocês gostaram, então, pegaram gosto, falem para mim, porque daí eu trago mais videoclipes e análises dessa natureza para a gente ir aumentando o nosso conteúdo. Muito obrigado e tenham um bom fim de semana. Domingo é Freud, né? E vamos falar de temas aí relacionados à psicanálise, arte, filosofia, existência, sempre com muito conteúdo e também com bom humor, para deixar as coisas um pouco mais leve, porque a vida já é dura demais, trancada nesta caixa em forma de coração, né? Heart-shaped box. Muito obrigado, beijos, até mais.